Shalom, filhos e filhas do Rei Altíssimo. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vou estar falando um pouquinho, do que tem agido no meu coração nesse dia. E acredito que possa testificar no coração de vocês também. Em relação ao que esse mês traz para nós, que é o mês de abril, né? O pessoal sabe que aí nos mercados estão tendo vendas de chocolate, ovo de Páscoa. Mas sabemos bem qual que é a maior realidade que deveremos lembrar neste mês, que é o maior sacrifício que foi feito na cruz por mim e por você. Este sacrifício ao qual sabemos que foi sofredor, foi intenso em relação à dor, intenso em relação às lágrimas, intenso em relação aos machucados que foram feitos no corpo do nosso Cristo, do nosso Salvador. Mas sabemos que ao terceiro dia ele ressuscitou e temos a certeza que através dessa ressurreição temos o direito da salvação. E eu gostaria de compartilhar com vocês em João 20, do verso 1 ao 17, que fala: e no primeiro dia da semana, que sabemos bem que é domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro cedo, e ainda era escuro, e viu que a pedra foi retirada. Imagino o que deve ter passado na cabeça de Maria Madalena nessa hora. Vendo que a pedra tinha sido retirada do sepulcro, vamos continuar a leitura. Então ela correu e foi a Simão Pedro e a outros discípulos a quem Cristo amava. E disse-lhes: eles levaram o Senhor do sepulcro e nós não sabemos onde eles o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E assim os dois corriam juntos. Logo foi um na frente. Ou seja, o desespero era muito grande para chegar até onde estava o corpo do nosso mestre. No verso 5. E ele, curvando-se, olhou para dentro e viu panos de linho postos ali, e todavia ele não entrou. Então chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu panos de linho caídos, e que o lenço que estivera sobre a cabeça não estava caído com os panos de linho, mas enrolado em um lugar à parte. Então foi também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e ele viu e creu. Pois como eles ainda não entendiam a escritura que diz que ele deveria ressuscitar dos mortos, então os discípulos retornaram para sua própria casa, mas Maria ficou parada, chorando, do lado de fora da sepultura. Enquanto ela chorava, curvou-se e olhou dentro do sepulcro. Viu 2 anjos de branco, assentado onde jazera o corpo do Altíssimo, onde já esteve ali o corpo e já não estava mais. Disse-lhe eles, ou no verso 13 já: mulher, por que tu choras? Ela lhe disse: eles levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Ela exclamou. E ela, tendo dito isso, voltou-se para trás e vê Cristo em pé, mas não reconheceu. E disse-lhes Cristo, nosso Altíssimo: mulher, por que tu choras? A quem procuras? Ela, supondo que fosse o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde tu puseste, e eu o levarei. E disse-lhe nosso Altíssimo: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Altíssimo: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os seus irmãos
E diz-lhes: Eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, e para o meu Iau, o vosso Iau, o nosso Altíssimo Criador. Maria Madalena foi ao encontro dos discípulos que ela vira ao Senhor e que lhe falara essas coisas. Ou seja, logo que tudo aconteceu, que os discípulos já haviam ido e somente ela ficou. O que aconteceu? Ela foi correndo falar o que havia acontecido. E meditando nessa palavra e olhando assim os detalhes dela, né? Eu pude perceber, assim, remete, né, ao meu pensamento. Por que será que o Altíssimo apareceu a ela e não aos discípulos? Por que será que ele quis manifestar ali que ele havia ressuscitado para Maria Madalena? E meditando, eu pensei, talvez porque ela estava mais sensível, talvez porque com tudo que aconteceu, ela foi a primeira a ir até lá ao sepulcro. Então, ela chegando lá, pôde ver algo diferente. Então, eu acredito que Madalena estava sensível. Maria Madalena teve um encontro genuíno com o Altíssimo. O Altíssimo tirou ela de um lugar onde eu acho que para ela havia impossibilidade disso acontecer. Era de um lugar que para ela não tinha mais jeito. O Altíssimo tirou ela de lá. Então ela sabe de onde o Pai tirou e quão maravilhoso foi o trabalhar na vida dela. Então eu acredito que Maria Madalena ela estava sensível naquele tempo, naquele momento, porque o sentimento de gratidão era muito grande por tudo que ele havia feito na vida dela. Então Maria Madalena teve uma entrega ao Eterno. Ela se entregou sem reservas, pois ela sabia da onde o Salvador havia tirado, de um buraco sem fundo, que somente o Pai Altíssimo podia tirar ela. Então ela deixou ela deixou o medo que rodeava não só ela, mas todos os discípulos, porque o Altíssimo havia morrido, o nosso Salvador havia morrido. Deixou todo esse medo de lado e foi até o lugar onde havia sido sepultado o corpo de Cristo. Mas logo cedo, pela manhã, no domingo, chegando lá, ela se deparou com o sepulcro aberto. Então, foi onde o Altíssimo permitiu que ela visse o sobrenatural acontecer. O nosso Salvador estava vivo. Ele ressuscitou e estava cheio de majestade e de glória, pois ele havia ido ao inferno, tomado a chave da morte em suas mãos e ressuscitou e estava ali de pé diante a Maria Madalena. Eita, imagina quão glorioso deve ter sido aquele momento na vida daquela mulher. E eu creio que houve um motivo, o porquê o Pai mostrou a Maria Madalena que ele havia ressuscitado, a primeira. E aqui eu abro uma observação para todos nós. A ressurreição de Cristo, nosso Yahshua, o nosso Salvador, é um marco que traz esperança e a certeza de que a morte não tem a última palavra. A ressurreição é a vitória sobre a morte. E o Altíssimo, nosso Criador, o Papai amado, é o único com poder suficiente para derrotá-lo. E a maior demonstração dessa vitória foi quando o nosso Altíssimo, o nosso Salvador, ressuscitou ao terceiro dia. Que maravilhoso, né? Saber que o Papai ressuscitou por tudo que ele passou e saber que a morte não tem poder sobre a grandiosidade dele. É muito grande, é maravilhoso. Gostaria que vocês abrissem e pudessem meditar também em Atos, capítulo 3, verso 15, que diz assim: Vocês mataram
o autor da vida, mas o nosso Yah, o nosso Criador, o Altíssimo, ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Paulo estava falando, né, sobre o que aconteceu naquele tempo, naquela época. Mas mesmo assim, houveram testemunhas que puderam testemunhar a ressurreição, que ele havia ressuscitado, conforme ele havia dito no terceiro dia. A promessa de que no terceiro dia o nosso Cristo ressuscitaria se cumpriu. E hoje podemos nos beneficiar disso, com esse presente tão muito maravilhoso e grande. Assim como Maria Madalena não perdeu a oportunidade de estar perto de Cristo, pois ela alcançou a maior herança, que foi a salvação, libertação, a cura de dentro para fora. Assim, também temos este privilégio de chegarmos até o nosso Salvador. Seja onde for, seja onde você estiver, você tem esse privilégio de alcançar a Cristo através de uma oração. Outrora, era necessário que os sacerdotes entrassem, mas havia toda uma preparação. Hoje não. Hoje nós temos este privilégio de chegarmos ao nosso Altíssimo, seja de onde for. E só alcançamos isso porque ele veio aqui neste mundo para morrer por mim e por você. Então, seja grato por conta deste presente tão maravilhoso que ele nos concedeu. É um privilégio. E todos os dias nós temos que dizer: Pai, muito obrigado. Venceste a morte, uma morte de cruz. E este amor por mim e por cada um de nós é muito grande, é imensurável. Não temos como mensurar a grandiosidade do autor da vida. Se soubéssemos o tamanho que é esse amor tem poder de transformar qualquer situação, de mudar até o coração mais endurecido. Ele tem esse poder. Corações que estão pedrados, podemos dizer assim, por conta de alguma situação que viveu e fez que ele colocasse um bloqueio em seu coração. Mas o Pai tem poder de transformar. Foi o amor do nosso Altíssimo que originou o plano de salvação. Sem esse amor, como que seria se não houvesse esse amor? O nosso Altíssimo nunca teria morrido na cruz para nos resgatar do poder do pecado e da morte. Você já parou para pensar o que seria de nós se ele não tivesse suportado toda aquela dor por mim e por você? Então pense, reflita. Esse amor alcançou Maria Madalena e os discípulos. E muitos outros naquele tempo. E até hoje tem sido assim. Ele não mudou e nunca mudará, pois ele nos ama. Sejamos gratos todos os dias de nossas vidas e louvemos o seu nome, pois ele morreu por nós e é merecedor de toda a honra e glória. E este amor sublime, imensurável, temos que sempre colocar, logo pela manhã, no sentimento de gratidão por tudo que ele fez e tem feito por mim e por você. Em João 3,16 diz assim: porque o nosso Altíssimo amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Este amor, gente, a gente encontra na palavra. Este amor a gente encontra no nosso dia a dia. Este amor nós encontramos quando a gente fala com ele, nós encontramos quando falamos com ele. Pai, eis-me aqui, eu preciso de ti, eu preciso da tua graça, do teu amor. Que venhamos sempre poder falar dele, por onde quer que andemos.
falamos deste amor com intensidade, com autoridade que vem dele. E venhamos falar que sem ele nada podemos, nada somos. Somos incapazes, mas com ele podemos vencer, porque ele venceu. Então, desfrute deste amor, desfrute desta paz, essa paz que excede todo entendimento. E seja grato todos os dias, não temas, porque assim como ele foi com os nossos antepassados, ele é conosco. E se você tem a certeza disso, compartilha dessa palavra, deixa aí um comentário do que você achou, ou do que você também acha deste amor. E se você chegou até aqui, diga assim seja, eu creio neste amor imensurável. E curta bastante este vídeo. Que o Altíssimo abençoe sua vida poderosamente, não hoje, somente hoje, mas todos os dias. E lembre-se, seja grato, porque ele suportou morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia e sobre ele tem todo o poder, sobre os céus e a terra. Assim seja, Pai Altíssimo. Gratidão.